Olá, estou de volta com você para mais uma conversa a respeito da semiótica aplicada ao texto God. Primeira parte do texto, o John Lennon nega Deus como uma figura medida da alegria, um Deus eufórico. Diz que Deus é a medida da dor, um conceito, veja bem, um conceito. Segunda parte nega sua crença na Bíblia, em Jesus, tarô, mantra e assim vai. Nega sua crença até nos Beatles, para acreditar em si próprio, na Yoko e nele. Última parte diz que o sonho acabou e é essa parte que nós estamos analisando agora, não é? John e o ontem, o sujeito do não querer ser nostálgico. Nós chegamos a esta conclusão acerca do percurso do arquiteto sujeito John, baseados, no jogo entre presente e passado, introduzido na última sequência do seu enunciado musical. Começar pelo sonho que acabou, né? Ele diz, The dream is over. É assim que ele começa a terceira parte da canção. O sonho acabou. Então, nesse sonho, estão englobados todos os projetos passadistas do John. O narrador faz menção do ontem, yesterday, é outro lexema que entra aqui na terceira parte. Então, se nos prendemos ao sentido da palavra yesterday, em sua conotação lexemática, poderemos vê-la apenas como índice a nos remeter ao passado. Neste caso, veríamos John como sujeito nostálgico, não é verdade? A nostalgia, segundo a pesquisa lexicográfica empreendida pelo próprio Greimas, com base no Petit Robert, apresenta 3 definições básicas que lhe conferem um caráter passional. State of wasting away and languor, então estado de desperdício, definhamento e languidez. Caused by obsessive longing, causado aí por desejo obsessivo. Long for one's native land, esse desejo obsessivo é da terra natal, native land, do lugar em que se nasceu, no caso, For the place where one has long lived, do lugar onde alguém tenha nascido aí no passado. Então, tem um artigo do Greimas sobre a nostalgia, que vale a pena indicar aqui para a leitura, quem se interessa a aprender sobre as paixões semióticas, E o Greimas dedica um livro em que ele ditou e o Jacques Fontanille, escreveu, os dois escreveram juntos, Semiótica das Paixões. Então, o Greimas, ele vai falar sobre a nostalgia num livro chamado A.J. Narrative Semiotics and Cognitive Discourses. Então, Greimas, com semiótica narrativa e discurso cognitivo. Foi traduzido para o inglês pelo Paul Perron, e o Frank Collins. Então, um livro de 1990, a edição em inglês, páginas 169 e 179, ele vai falar aí sobre a nostalgia. Então, o Greimas, ele reconhece na segunda definição do dicionário uma distribuição ternária composta pela melancolia, O anseio de, o desejo de algo passado, ou por algo que o sujeito não experimentou. E o John, que aparece aqui no texto, não experimentou a alegria, experimentou a dor, Por quê? Perdeu a mãe num trágico acidente, o pai o abandonou, foi criado pela Mimi. Então, veja bem, essa rebeldia, essa revolta toda vem em função dessa dor que ele teve, Pode até ser o grito primal, aquela primeira dor, expressa pelo bebê quando ele nasce, O Eliot, que é um escritor que nós lemos para reforço, para entendermos essa posição nostálgica, de definhamento do John, ele vai dizer o seguinte, sobre a dor, If the pain of loss cannot be tolerated, se a dor da perda não pode ser tolerada, the subject grafts sadness onto the lost object itself. Então, o sujeito,
Nesse caso, se essa dor não pode ser tolerada, o sujeito enxerta a tristeza no próprio objeto perdido, uma reação que transforma a lamentação em melancolia. Então veja bem, dentro do ontem, nós encontramos, portanto, a rivalidade pragmática entre Lennon e McCartney, por meio de capas de discos e outros textos musicais. Por exemplo, no álbum Imagine, o John aparece segurando um porco pelas orelhas, enviando uma mensagem não verbal a Paul McCartney. No álbum Ram On, Paul McCartney é visto segurando uma ovelha pelas orelhas, devolvendo a crítica e comunicando o domínio de Yoko na vida de John. Tudo isso faz parte do ontem, do yesterday, e deve ser considerado para entendermos a dimensão desse sonho, né? Então veja bem, tudo isso acontece dentro da terceira parte da música, né, em que tem-se essa impressão da nostalgia, mas essa nostalgia, na verdade, ela é disfórica para o John, né? Porque John é tomado por essa melancolia e, embora lembre-se do passado, do ontem, não quer mais ser o que ele era. Como se não tivesse nenhuma saudade do que fora, da dor que passara. Então, deste ponto de vista, ele é sujeito do não querer ser nostálgico. Porque ele faz saber sobre o não querer vivenciar o ontem, o passado e todas as experiências por que ele passou. O Gray Mas, né, ao constatar essa disposição triádica da segunda definição da nostalgia, ele vislumbra um estado patêmico investido no definhamento, languidez, na melancolia, que pressupõe um outro estado patêmico, né, caracterizado pelo desejo obsessivo ou não, causado, por sua vez, pela disjunção de um objeto-valor retido no não querer ser do passado. Então, é aqui que nós vemos o John como um sujeito que vê no ontem um valor negativo e, por isso, não mais o deseja. O meta-querer de S1 do John, né, faz, né, é o sujeito manipulador, com que ele, John, o S1, que está em disjunção com o objeto-valor yesterday, ontem, fique em disjunção com esse objeto-valor ontem. Esse seria um programa narrativo para exemplificar essa questão da sua relação com o passado. Yesterday, né, inserida na última sequência de God, vai, portanto, além do passado, representar também uma maneira do narrador provocar o ex-companheiro da época dos Beatles, né, fase do grande sonho. Já citamos aí as capas dos discos, tanto do John quanto do Paul McCartney, um provocando o outro. Então, John é o sujeito que usa da nostalgia para fazer saber, para informar que não é mais sujeito nostálgico. Lembra-se do ontem, resgata esse ontem, né, apenas enquanto elemento disfórico, né, deixando transparecer a sua melancolia, revelando um estado patológico de natureza psicossomática, consequente de sua relação com as drogas que faziam parte também do seu cotidiano na época dos Beatles, época passadista, não é? Por essas razões todas nós falamos que John é sujeito que vive um conflito modal passional entre o dever lembrar-se, o poder fazer saber, o que não quer lembrar-se, que são pressupostos, e o fazer crer em sua descrença e em sua crença, né, que são postos dentro do texto. Então, na semiótica do Gray Mas, como já frisamos, né, não há espaço para divagações em torno do sentido do texto, e por isso não fazemos intertextualidade, aquele dialogismo bakhtianiano, né, do Bakhtin. Então não fazemos o dialogismo do Bakhtin. Tem que ser a leitura imanente. Então nós recorremos a esses fragmentos, né, do texto aqui, do extra-texto, porque o enunciado posto, né, nos permitiu, por meio da dor, a palavra pain, que expressa-se ali, dentro da primeira parte da música, e do ontem, o yesterday, né, que é parte da terceira sequência do texto. Então, por esse processo de embreagem e debreagem, nós nos
damos o direito de ir ao contexto, né? Então, se essa semiótica não nos possibilita dar vazão à subjetividade, por conta da busca do sentido único do texto, que o Greimas defendia, em contrapartida, admite as plurisotopias, né, que convergem a uma isotopia principal, extraída do jogo de oposições sussurianos, né, do qual também já falamos. Né? O Saussure dizia que o sentido existe pela diferença, né? E o Greimas vai se inspirar no Saussure para aplicar, né, para criar a semiótica discursiva. Então o Greimas vai explicar que a plurisotopia, marca aí, é a superposição num mesmo discurso de isotopias diferentes. Está no dicionário de semiótica do Greimas, sem data. Alguns dizem que é de 79, página 336. Então, nós recorremos também a Mônica Hector, que escreveu um livro chamado Para ler Greimas. Desculpem. E a Hector vai dizer o seguinte: a isotopia é um nível de leitura. Assim, cada enunciado comporta em seu interior vários níveis de leitura que convergem num dado momento em sua imanência a uma isotopia principal, né? O que falamos baseados no que a Hector falou e no que o Greimas falou. Então, o que são plurisotopias? São várias leituras, né, nos níveis do texto. Considerando o percurso gerativo do discurso e a distribuição de seus componentes, eu estou citando aqui o Greimas e o Cortés, do dicionário, né, páginas 245 e 246, distinguir-se-ão a isotopia gramatical, o Greimas e Cortés falando, ou sintaxe, né, no sentido semiótico, com a recorrência de categorias concernentes a ela, e a isotopia semântica, que torna possível a leitura uniforme do discurso, tal como resulta das leituras parciais dos enunciados que o constituem, e da resolução de suas ambiguidades, que é orientada pela busca de uma leitura única. Greimas e Cortés. Logo, a isotopia garante a coerência do texto, né? Então, a Diana Barros, ela vai dizer o seguinte, ó, recorrendo à última fase da geração do sentido, a Diana Barros encontrou, né, a explicação para as estruturas discursivas segundo sua relação com a enunciação, observada de maneira sintática e sob a ótica organizacional dos temas e figuras. Vou citar a Diana Barros. Os temas disseminam-se pelo texto em percursos figurativos, as figuras recobrem os temas. Palavras de Barros. Então, esses temas, eles podem ser reconhecidos pela distribuição sintagmática que ocupam no discurso em relação aos distintos actantes e às circunstâncias que os envolvem em seus programas narrativos, gerando percursos que remetem a temas parciais. Então, é o desenvolvimento da minha tese de doutorado. Então, segundo o Greimas, a tematização operada pode concentrar-se seja nos sujeitos, seja nos objetos, seja nas funções, ou repartir-se mais ou menos igualmente entre os elementos da estrutura narrativa. É, portanto, como expõe Barros, né? Vou citar a Barros de novo, a reiteração discursiva dos temas e a redundância das figuras quando ocupam a dimensão total do discurso que denominam-se isotopia. Explicação do que seja uma isotopia para a Diana Barros, baseada, claro, que a Diana bebeu no dicionário de semiótica do Greimas, né? Para que se caracterize a isotopia, entretanto, é necessário que pelo menos duas unidades classemáticas marquem o texto. Essas isotopias, uma vez caracterizadas, vão formar os níveis de leitura possíveis de determinado enunciado. Então, somente nesta circunstância podemos falar de plurileituras. Todavia, essas muitas leituras possíveis que trafegam no nível superficial do enunciado, em certo momento, se quiasmam, né, minhas palavras,
trazendo ao analista a possibilidade de passar da imperfeição do parecer do sujeito ao ser do sujeito dentro do discurso, né? Do nível da aparência ao nível da imanência textual, em que ele encontraria a sua leitura única, né? Sua isotopia principal, eliminando-se assim a problemática das divagações próprias, né? Da subjetividade na análise de um texto, sem sustentação científica, né? Portanto, embora os adeptos da intertextualidade recorram aos elementos externos ao texto, sua relação com outros discursos, né, para explicá-lo, vemos que é possível chegar-se ao contexto a partir do texto e não inversamente por meio da enunciação enunciada. Então, todo enunciado pressupõe uma enunciação. Então, as marcas contidas no enunciado nos permitem embrearmos ou debrearmos, nos projetarmos ao nível da enunciação e voltarmos ao enunciado. Com base nesta possibilidade que esta semiótica nos oferece, podemos, enquanto sujeitos da busca do sentido no texto, né, como o sentido se elabora dentro do texto, explorar ao máximo o sentido das palavras, não isoladamente ou em frases, como fazem os adeptos da gramática gerativa ou frástica, né, mas considerando o todo textual. Afinal, não somos lexicólogos, né? Mas somos semioticistas. Ou queremos ser semioticistas, né? Como destaca Barros, a análise de outros textos que formam o contexto do discurso em exame permite alcançar os fatores socio-históricos constitutivos da enunciação. Assim pensamos em Yesterday, esse lexema que aparece na terceira parte da música do John. Esse yesterday nós pensamos não só como um léxico que nos projeta ao passado e, por consequência, ao sonho que se acabou, mas como produção musical que faz parte da história dos Beatles, em que encontramos novamente o John. Enfatizamos que não estamos recorrendo ao contexto sócio-histórico para explicarmos o texto, visto que não analisamos outros textos, mas utilizamos-nos dos sememas embreadores e debreadores que estão presentes no próprio texto de análise, que é o God. E apenas usamos essas marcas para explicitarmos os aspectos enunciativos, que conduzem, né, fatalmente à enunciação, ao contexto. Então, com a introdução lexical Yesterday, o actante narrador John procura provocar os Beatles. Se por uma questão de opção não recorremos ao dialogismo, por outro lado, o narrador busca outros elementos que marcam toda a sua trajetória, embriadores aqueles cujo repertório alusivo ao fenômeno Beatles justifica o pressuposto aqui na nossa análise. Por isso, nos ativemos ao conteúdo do semema embriador, porque o mesmo surge no texto como marco temporal, indicador do desejo de disjunção do sujeito em relação ao passado, ao ontem, que como o sonho, is over, acabou. Todos, de Deus aos Beatles, estão englobados no grande sonho que agora pertence ao passado. Englobado, portanto, no ontem. A prova que nos glorifica, enquanto sujeitos desse fazer interpretativo, nesse sentido, está na relação entre passado e presente, utilizada pelo sujeito narrador. Esse sujeito da não crença presente é John, que agora se diz renascido, em oposição ao tecelão do sonho e ao Walrus, nos quais está pressuposta uma crença na anterioridade, no passado, não é? Assim, ao mesmo tempo que esses elementos embriadores remetem todos os outros mitos e figuras mitificantes ao passado, estando relegados, ao ontem, são também lançados no presente, momento em que pressupostamente também são negados, Aliás, está posto no texto a negação, Então não é uma pressuposição, é uma lógica da coerência textual. Podemos agora elaborar, então,
o seguinte quadro geral, observados, né, os movimentos entre o passado e o presente. Então vou tentar mostrar agora esse quadro geral para vocês aqui. Você tem aqui, né, esse microfone potente e você tem aqui o quadro geral, ó. Dá para você ler aí, ó. Você tem aqui o passado, né? Você tem aqui o presente. Você tem o presente e tem o passado. Então, esse movimento pode ser simplificado em relação aos dois marcos temporais. Então, vamos ver aqui, ó, passado e presente. Estão vendo aí? Passado, né? Deus não conceito, que ele afirma que é um Deus conceito medida da dor agora, né? A negação. Todas as figuras negadas. Magia, o Xing, a Bíblia, o Tarô. Hitler, Jesus, Kennedy, Buda, Mantra, Gita, Yoga, Reis, Elvis, Zimmerman e os próprios Beatles. Você tem a afirmação no eu, depois em Yoko e o eu. Passado era o tecelão do sonho, o Horus, o leão marinho. Presente, John, renascido, sujeito da ressurreição, Cristo, seria isso? Então vemos aqui a beleza, né, da análise semiótica, quando você chega ao contexto, quando você explica o contexto por meio do texto, né? Essa é a contribuição do Grey Mas através da sua maravilhosa teoria. Temos assim, né, os participantes do ontem, do passado, do sonho, os Beatles e todas as outras figuras das quais falamos, mortos, né? Mortos, né? Em oposição a John e Yoko, que estão vivos, únicos a continuarem. Então, negar, pois, aos Beatles era negar todo um sistema de valores dos mais diversos, investidos numa série, né, de sujeitos e objetos mágicos que influenciaram o modo de pensar e agir de várias gerações, né? Valores dos mais diversos investidos numa série de sujeitos e objetos mágicos, né, que influenciaram o modo de pensar e agir de toda uma geração, né? A geração do sonho, que nós colocamos aqui como SXA, em oposição à nova realidade que John defende em God, ao lado de Yoko. Isto é, manipular, ele procura manipular o SXD, os caros amigos, né, os narratários, a um sonho maior, atual e contemporâneo. Então, tem um esquema que eu vou mostrar para vocês agora, em que eu procuro resumir o programa narrativo desse actante sujeito John, ao lado de Yoko, em oposição aos sujeitos e respectivos objetos mágicos, que conduzem às mais diferentes temáticas representantes dos valores da geração onírica dos anos 60. Deixa eu tentar mostrar aqui para você. Você consegue ver aí, é um quadro grande que eu faço, que procura resumir. Você tem aqui, ó, a realidade, a verdade, né, pressupostas, John e Yoko, a alegria, a euforia, o antropocentrismo, né? Você tem a pseudo-verdade aqui do outro lado, Deus conceito, dor, disforia, o teocentrismo. Você tem aqui, ó, mitos e objetos mágicos, todos eles. Seus respectivos objetos, né? Mitos e objetos mágicos, a magia, a bruxaria, esoterismo, misticismo. Dentro desse lexema encontramos tudo isso. Do I Ching e da Bíblia temos aí, no caso do I Ching, o taoísmo. Na Bíblia temos judaísmo, cristianismo. No tarô temos a cartomancia, o esoterismo, o misticismo. No Hitler temos o nordismo, o absolutismo, o totalitarismo, né? Em Jesus temos o cristianismo, o divinismo, que ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Temos Kennedy, né? Representação do capitalismo, catolicismo. Buda, né? O budismo. Temos a mantra, o hinduísmo. Gita, o esoterismo. Yoga, né? Também o esoterismo. Os reis, né? O monarquismo, né? Ou podem ser também a isotopia religiosa dos reis magos, né? Elvis, né?
musical, artístico, liberalismo. O Zimmerman é o judaísmo, que é o nome verdadeiro do Bob Dylan. E você tem aqui, olha, na deixis esquerda, né, no eixo contraditório, não mentira, não Deus conceito de dor, euforia, Deus não conceito de dor. E você tem aqui como contraditório, né, o sonho, não John e não Yoko, não antropocentrismo. Então, espero que esse esquema venha ajudar você a compreender como que a análise se processa e como que ela pode ser exemplificada, né, através de esquemas dentro, né, do texto. Então, do ponto de vista do programa narrativo, né, de base do actante sujeito John, há um movimento de conjunção e disjunção, um rompimento com o Deus não conceito, com a Bíblia, com Jesus, com os mitos, e o restabelecimento de seu sistema de fé em si mesmo e Yoko. Em que estado estaria o John no momento de sua atualização como sujeito do fazer? Então pergunto eu. A resposta a esta pergunta parece fornecer, né, aí a localização do sujeito semiótico apaixonado, aquele que revela a tensão própria de toda paixão semiótica. É, portanto, sujeito de estado, aquele que ainda não está em conjunção com o objeto-valor, mas o deseja. É neste movimento, não é, entre o ser motivado, né, agido, e desejar estar conjunto, e o sujeito da ação em si, que nos parece aparecer o sujeito semiótico apaixonado. É como se o mesmo sujeito se desdobrasse em dois, movido por um meta-querer numa relação ternária em relação ao seu ser. Conclui o Greimas, né, e nós vamos ler aqui o Greimas, né, citado em francês. O que o Greimas vai dizer aqui? O sujeito de estado encontra-se com sua atualização, dotado da modalização de um valor estar conjunto, né, por estar justamente aí em seguida realizado, conjunto com objeto de valor. Então são as palavras do Greimas, né, que estão aqui sendo colocadas, né, também por nós. É a sua conjunção com o objeto-valor, portanto, que garante sua existência semiótica. Ao lado de um querer estar conjunto, caminha o dever estar conjunto, apontando para as duas posições do sujeito de estado. É pelas oposições situadas nos níveis semio-narrativo e discursivo que o sujeito do fazer chega ao objeto de sua busca. Assim, no nível semio-narrativo, nós vamos ter a disjunção, que é igual o sujeito atualizado em oposição à conjunção, que é igual ao sujeito realizado. Do nível discursivo, nós temos a tensão, que é igual à espera, em oposição à distensão, que é igual à satisfação. Então, esse paralelo ele existe em relação ao sujeito do fazer, em busca da aquisição e da competência para a realização das performances, e ao mesmo sujeito de estado, que se apresenta em conjunção ou disjunção do objeto-valor. O actante sujeito John é o sujeito que busca integração com o objeto-valor, satisfação em relação ao prestígio. A dor de ontem, né, do John, ou a dor de hoje, né, do John, deixando-o em situação desesperadora, é destinadora do fazer do sujeito narrador, do querer abandonar a todos e fazer o seu próprio programa narrativo da revolta, modalizado pelo ceticismo em todo o sistema de crenças e valores até então atualizados em seu programa narrativo, na sua tentativa de autodeificação. É aqui que vemos manifestar-se a sua autoestima, conforme já falamos. É aqui que o actante sujeito John apresenta-se como The God Man, o homem-deus, né, com um G minúsculo. Desculpem. God, com licença. God, né, Deus, é o seu grito de volta à liberdade.
sinônimo da satisfação, felicidade, ao lado de Yoko. John parte de um estado disfórico, a dor, lembra bem, em que se encontra oprimido, chega à não opressão e segue rumo à liberdade. John faz um movimento de ida e volta. No meio deste caminho, vamos encontrá-lo em estado tensivo, numa situação de abandono dos mitos, e como sujeito séptico mostra uma paixão por si mesmo e por Yoko, em sua revolta, estabelecendo-se como sujeito egocêntrico, espécie de homem-deus, com D minúsculo. John alcança esse estatuto, por isso sempre colocamos G minúsculo, né, God, ou D minúsculo, de Deus minúsculo, porque ele alcança esse estatuto de Deus. Ele chega a ser um Deus, só que no plano da ficção, não chega no plano da realidade. John é o sujeito reflexivo que é levado pelo seu saber e querer, na perspectiva psicológica e literária, à tomada de consciência, assumindo um posicionamento ideológico visto por nós no uso da semiótica por meio das modalidades veredictórias. É a sua dor que o desperta à tomada de consciência, que preside o seu desespero. A autodeificação é, então, de qualquer modo, o restabelecimento de um equilíbrio cognitivo compromissado pela crise de confiança que sofrera por pressuposição lógica. Não é? John é sujeito afetado com as transformações veredictórias, com o sistema do saber-ser, as probabilidades necessárias para a crença e confiança que resultaram na instauração do sujeito consciente. Em meio a toda essa situação, percorrem os seus estados passionais: a dor, a inquietude, a revolta, a rebeldia. São essas reações passionais do destinatário, condição passadista, do Walrus, né, o leão marinho, que é também personagem de Alice in the Wonderlands, né? Num capítulo do Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll dedica um capítulo ao Walrus and the Carpenter, né? O leão marinho e o carpinteiro, em que o leão marinho, ali na obra de Carroll, né, seria o sujeito perturbador, questionador do capitalismo. Então essa era a condição do passado de John. O Walrus, né, o leão marinho, essa figura do questionador, né? E agora ele era também o tecelão do sonho, que levam ao saber disfórico da divindade e o leva também, né, ou levam a sancionar essa divindade de maneira negativa como um conceito e, além de um conceito, a medida da dor. É por isso que John não teme a Deus, tomando posição indignada às autoridades religiosas e mesmo místicas, né, ou míticas, quando nega todo um sistema de crenças que interliga Oriente e Ocidente. É o sujeito desobediente, insubordinado, insubmisso e indignado, cada vez mais hostil, inimigo daqueles que deveriam ter sido seus amigos e que não o foram. John é o tipo de sujeito que quer fazer crer que é dotado da onipresença do saber quanto à sua situação no passado, né? E também no presente. É com base nesta relação temporal que procura convencer seus destinatários em torno de sua visão de mundo, mirando para a história futura. Então, diríamos que a dor de John tem dupla dependência: a pragmática, que perde, né? E a cognitiva, que ganha. É assim que se articula sucessivamente o fracasso, representado pela declaração do fim do sonho, na sequência 3 da música, e a revolta, né? Vista na negação de sua fé em relação aos mitos e figuras socialmente estabelecidas, instituídas, e na tomada de consciência de que agora é só ele que existe, junto com a Yoko, e pronto. Então é neste momento, né, pausado por um silêncio, tem uma pausa na própria canção, no nível não verbal,
que ocorre a instauração desse sujeito cognitivo, o John, que agora faz a nova escolha, a saber, destinar a sua fé a si mesmo, a Yoko e a si mesmo. Em seguida, ao fazer saber que o sonho acabou, John mostra a perda, né, de SXA e, em consequência, traz à tona o fracasso dos Beatles como modelizador do sonho coletivo. Há um conjunto aí de modalizações da relação sujeito do fazer no domínio do saber e não poder que faz emergir da verdade um novo querer. John poderia ser sujeito pragmático da derrota, mas faz questão, pela sua autocrença e fé em Yoko e nele, de dizer que é sujeito cognitivo da vitória, na verdade, né? Como sujeito de estado, de junto do objeto-valor, manutenção do prestígio, sabe que o passado está morto e não pode ser resgatado. O não poder trazer de volta o passado para corrigir o fracasso dos Beatles ou tentar realizar o programa narrativo da alegria desperta o sujeito do fazer na direção de um novo querer. Então, John quer provar para o mundo e para todos que é sujeito competente para lidar com a dor, capaz de construir a família que nunca teve, posto que defende a si mesmo e depois a si mesmo ao lado de Yoko. Estaria aqui figurativizada a família que nunca acreditara, pois nunca tivera, e que agora é possível, agora se realiza pelo menos em termos do seu enunciado. Temos assim, né, o programa narrativo 4, que eu vou mostrar para vocês, para encerrarmos esse bate-papo. Olha aí. O programa narrativo 4 vai dizer o seguinte. Você tem aqui o fazer, né? Você tem o destinador, que faz S1, fazer o SXD, público, né? Que está em disjunção do objeto modal 4, que o objeto modal é esse, né? O valor de S1, o valor que ele tem, a estrutura do sonho, né? O fabricante desse sonho, o Dreamweaver, né? Que ele se coloca. E você tem ele fazendo com que esse público entre em conjunção com esse objeto modal, que entre na crença da estrutura do sonho, né, do fabricante desse sonho, para carry on, para levar adiante o sonho. Então é um programa narrativo realizado. S1, né, faz pela sedução com que o objeto modal 4, o valor de S1, que é a estrutura do sonho, o fabricante desse sonho. Aí a próxima conversa nossa vai ser sobre o sujeito renascido. Ele disse que ele era o artesão do sonho, mas agora renasci. Então nós vamos ver esse percurso, né, do sujeito renascido, qual sua semelhança com Cristo, né, o sujeito da ressurreição dentro do cristianismo. Espero que você tenha gostado. Foi um pouco longo esse bate-papo, essa conversa, quase 40 minutos, mas é uma espécie de parte central da análise, né, da tese, que está nessa terceira parte da canção do John. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e a gente se vê na próxima conversa, então.